seguro vossa solicitação. Crede em Deus, crede também. A casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu voltaria aqui. Vou preparar a casa. Quando eu for, vos preparar um lugar, firme para isso. Eu vos levarei para a beleza, para que onde eu estou, estejais com vós também. Amém, meus irmãos? Amém. Em breve, Jesus voltará. Louvado seja Deus, pelo hino aí cantado pelo nosso irmão Jorge, falando sobre essa promessa. E essa semana especial, na qual nós temos aprendido muito sobre a mensagem de Deus para as igrejas, e que se aplicou no passado, mas que se aplica a cada um de nós hoje também. Amém, irmãos? Amém. Eu queria aproveitar esse momento para fazermos mais uma oração pelo estudo da Palavra de Deus. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta semana tão especial. Hoje nós teremos a ceia do Senhor para consagrar ainda mais nossos irmãos a Cristo Jesus. E oramos para que o mesmo Espírito Santo, que há 1900 anos aproximadamente atrás esteve com João na ilha de Patmos, que esse mesmo Espírito esteja conosco nessa noite, como tem estado a cada noite dessa semana. Que a mensagem não venha de mim, mas venha do céu, do trono de Deus, do trono da graça, para edificar os teus filhos e tuas filhas. Portanto, nós oramos em nome de Jesus, e a igreja diz: amém e amém. Louvado seja Deus. A semana já está chegando ao final, né, meus irmãos? Hoje é a penúltima noite dessa série. Foi uma bênção, aí aprendemos muito da palavra de Deus. E amanhã é o último dia. Lembrando que vai ter o culto pela manhã, normal, escola sabatina e o culto. E a série continua à noite, tá bom? Amanhã à noite é que vamos ter o encerramento com festa. Qual é a festa aqui na terra? Batismo. E também aonde? Céu. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Oremos pelas decisões que possam ser tomadas ao lado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Abra sua Bíblia nesse momento no capítulo 3 de Apocalipse.
capítulo 3, penúltima igreja, a igreja de Filadélfia. E nós iremos ler a partir do versículo 7. Apocalipse 3, versículo 7 em diante. Amém? Amém. Acompanhe comigo a leitura. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave que abre e ninguém fechará. A chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti o que, irmãos? Uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu o quê? Que eu te amei, porque guardaste a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vem o quê? Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Cada noite nós temos recapitulado o que nós temos visto até aqui. Nós já entendemos que existe um número que se repete em todo o livro do Apocalipse. Qual é esse número mesmo? 7. Perfeito. E já entendemos que o livro do Apocalipse é dividido em 7 partes. E agora é com vocês. Qual a primeira parte? 7 igrejas. Qual a segunda parte? 7 selos. Qual a terceira parte? 7 trombetas. Qual a quarta parte? O grande conflito. A quinta parte? 7 pragas. A sexta parte? O milênio. E a sétima parte? Nova Jerusalém. Muito bem. São as 7 partes que dividem todo o livro do Apocalipse. E qual é o centro deste livro? O novo milênio. O grande conflito cósmico. Apocalipse 12 a 14 está o centro deste livro. E o nosso foco nessa semana é estudarmos apenas a primeira parte do Apocalipse. E cada noite estudamos uma das igrejas. São 7. Quais são mesmo as 7 igrejas? Éfeso, Esmina, Calma, devagar para todo mundo ir. Vamos lá. Primeira, Éfeso. segunda, Esmina. terceira, Pérgamo. quarta, Tiatira. quinta, Sardes. sexta, Filadélfia. e a sétima, Laodiceia. Muito bem, louvado seja Deus. Aqui não vai sair mais nunca da mente de vocês as 7 igrejas do Apocalipse. Cada noite nós temos também visto um panorama da geografia, das ruínas, dos sítios arqueológicos de cada uma dessas igrejas. O triste é porque a igreja de Filadélfia tem um conteúdo riquíssimo, porém é o menor sítio arqueológico das 7 igrejas. Tem muito pouquinha coisa, é um quarteirão apenas de ruínas que sobrou. E diga-se de passagem, a cidade de Filadélfia era a mais nova das 7 cidades. As outras eram mais antigas, como Éfeso, como Pérgamo, etc. Filadélfia era a cidade mais nova, mais moderna para aquela época. Inclusive, a cidade de Filadélfia ela foi construída pelo rei chamado Átila, que era rei de Pérgamo. Era rei de Pérgamo, e ele coloca o nome Filadélfia em homenagem ao seu irmão. Porque Filadélfia significa amor fraternal, amor de irmão. E aí ele coloca o nome da cidade em homenagem.
Veja, sobrou apenas essas ruínas hoje de uma igreja antiga, era uma igreja católica que já não era nem na época de João, uma igreja cristã por volta do 6º século, essas colunas, tá certo? Antigas aí na região de Filadélfia. Mas nós vemos que houve a presença do cristianismo ali. Aqui nós vemos as cruzes, né? Provavelmente isso era de sepulcros de cristãos que morreram ali na região de Filadélfia, ok? Então, pouquíssimas coisas nós temos desse sítio arqueológico, diferente do que nós vamos ver amanhã. Laodiceia é um dos maiores sítios, muita coisa para a gente ver amanhã. Mas Filadélfia, bem pequeno mesmo, pouca coisa foi descoberta, porque existe uma cidade que está por cima da cidade antiga. E aí eles não vão derrubar a cidade que as pessoas moram para escavar, né? Eles não podem fazer isso. Então a cidade de Filadélfia está debaixo hoje de uma cidade turca chamada Alexandria, certo? E aí foi mudado o nome da cidade. Mas aí, irmãos, vamos trabalhar o aspecto histórico, geográfico, para a gente compreender a carta. Porque lembre-se que todas as igrejas, Jesus, ele aproveita da história da igreja, da cidade, melhor dizendo, da história da cidade, da geografia da cidade, dos costumes da cidade, até da religiosidade da cidade, para ele tirar lições espirituais para as igrejas daquela época. Então, vamos ver um pouco dos detalhes da igreja de Filadélfia. Vamos lá. Éfeso. A característica de Éfeso, ela era a maior o quê? Era a maior cidade da Ásia Menor. Era a cidade maior, como se fosse São Paulo, aqui na nossa região, né? E a cidade de Esmirna, ela era o que mesmo? Mais bonita. A mais bonita, é como se fosse uma pessoa. Aqui não é Recife não, é uma pessoa bem, a mais bonita, viu? Aqui do nosso Brasil, né? Então, como se fosse uma pessoa, a cidade mais bonita. E aí nós vimos que Pérgamo era o quê? Capital. Pérgamo era Brasília, era a capital da Ásia Menor. Era a cidade política daquela região. E nós vimos então a cidade de Tiatira. Cidade de Tiatira, alguém lembra? Comercial. Era a cidade comercial. Aí era Recife, né? Ficava ali. Quando alguém precisa de alguma coisa, que imagina uma pessoa, vai para onde? Vai para Recife, que é a cidade do comércio, tem de tudo lá, né? Então, a cidade de Sardes, qual era a característica? Era militar. Muito bem, era conhecida como uma fortaleza militar, principalmente no passado, né? Nós vimos que eles foram derrotados pelos persas em 549, mas tinha grandes muralhas. E por que eles foram derrotados? Porque dormiram. Porque dormiram, não protegeram as muralhas, né? Os soldados foram dormir e aí o exército persa conseguiu conquistar a cidade escalando a muralha. Em 218 o mesmo aconteceu, quando Antíoco Epifânio foi atacar Sardes, novamente à noite, os vigias estavam dormindo e a cidade foi conquistada. Por isso que Jesus fala na carta que nós temos que permanecer vigilantes, né? Muito bem, e aí, hoje, para essa igreja, a característica da igreja em Filadélfia não era tanto o comércio, não era a política, não era que era uma capital, não, era uma cidade nova. Porém, o principal modelo de vida das pessoas era a agricultura. As pessoas em Filadélfia se dedicavam muito à agricultura. E você vai entender o porquê que as pessoas elas migram da cidade para a roça, para os sítios. Tá certo? Vamos avançar então sobre o entendimento dessa igreja em Filadélfia, principalmente da cidade. Já entendemos que o nome da cidade significa o quê? Filadélfia? Amor fraterno. Amor fraterno. Só que preste atenção no detalhe. O nome era este até o ano 90. No ano 90, o nome da cidade foi mudado para Nova Cesareia. Por quê? Veja, aquela região sofria, e até hoje sofre, com muitos terremotos. E a cidade de Esmirna, junto com Sardes, foi totalmente destruída ali no ano 17 depois de Cristo, por um terremoto. A cidade veio às ruínas.
A cidade fica localizada em uma região de vulcões. É uma região que tem muitos vulcões e tem muitos tremores de terra. Preste atenção, porque esses detalhes são fundamentais para essa mensagem. Então, esses tremores de terra destruíram a cidade. E aí, os romanos ajudaram Filadélfia a reconstruir. E em gratidão, o nome sempre do imperador romano era César. Podia ser quem fosse, podia ser Nero, mas eles chamavam de César. Era meio que um título, tá certo? Era um título para o imperador. Então, em agradecimento naquela época era Tibério que fez aquela reforma da cidade. No ano 90, em agradecimento, eles mudaram o nome da cidade para Nova Cesareia. Tá certo? Tempos depois, foi mudada novamente para Flávia, porque era o apelido de um dos imperadores que se chamava de Flávio. Então a cidade ela passou por essa mudança de nomes. Até a população já estava acostumada a mudar o nome. Isso vai ser importante também para a mensagem dessa carta. Agora, você já prestou atenção em alguns detalhes, né? Terremotos haviam lá. Tantos terremotos que as pessoas passaram a migrar da cidade para o sítio, para a roça. Por quê? As casas ficavam todas rachadas, irmão Everaldo. As colunas das casas, dos tremores. Então, com medo das casas desabarem, com medo das colunas desabarem, as pessoas saíam de suas casas, abandonavam a cidade, iam para o sítio e iam para a agricultura. Essa era uma das características mais dessa cidade. Uma outra característica da cidade de Filadélfia, ela quando foi construída ali pelo rei Átila de Pérgamo, tinha um propósito. Filadélfia era a porta para o Oriente. Ela era conhecida como uma cidade missionária, não no sentido de pregar o Evangelho, não era isso, mas era no sentido de, através de Filadélfia, como a porta para o Oriente, levar o meio helenístico, ou seja, a língua grega, né, a filosofia grega para a região oriental. Então, Filadélfia era considerada a porta do Oriente, uma cidade missionária para levar o helenismo, a língua grega, a filosofia, enfim, a cultura grega para a região do Oriente. Pegar esses detalhes, vamos recapitular. Tinha terremotos, o povo tinha medo de morar na cidade, porque as casas estavam todas rachadas. O que mais que tinha lá? Quem lembra? Vários vulcões. Vulcões, a agricultura, mudança de nomes, né? E esse último aspecto aqui, que nós acabamos de ver, nós tínhamos essa como a porta para o Oriente. Tudo isso é importante para essa carta. Agora, cada noite nós estamos vendo que o livro do Apocalipse, nessas 3 cartas, tem 3 aplicações. Nas 7 cartas, desculpa, tem 3 aplicações. Primeira aplicação era histórica mesmo. Jesus escreveu para Éfeso mesmo, havia uma igreja lá. Jesus escreveu para Esmirna, havia uma igreja de Esmirna. Portanto, Jesus trabalha a necessidade daquelas igrejas. Só que, além disso, há uma aplicação que? Profética, para os períodos de tempo da história, não é verdade? E há também uma aplicação universal. Cada uma dessas cartas, Deus fala comigo e com vocês e com os cristãos de todas as épocas. Amém? Amém. Como todos os dias eu tenho dado uma pincelada no aspecto profético, não é o propósito dessa semana, mas tenho dado uma pincelada, nós vamos recapitular. Nós vimos que Éfeso representava qual período mesmo? Vamos ver se alguém vai lembrar agora. Qual período da igreja cristã representava Éfeso? Tá fácil. Esqueceram? Do ano da década de 30 até o ano 100. Aí, muito bem. Da era cristã, com a morte de João, o último dos apóstolos. E Esmirna, vocês lembram? De 100 a 313. Muito bem. Do ano 100 ao ano 313 foi a época das perseguições, dos martírios, uma igreja perseguida. Agora, depois de Esmirna, Pérgamo, que período de tempo representava? 313 até 538, do edito de Constantino, edito de Milão, em 313 até 538, período de supremacia papal. Esse é o período que a igreja começa a se juntar ao Estado. A religião começa a se juntar ao Estado.
E aí em 538 começa o período de Tiatira e vai até 1500 e quanto? 17. Que foi o dia de quê? Das 95 teses de Martinho Lutero. Muito bem, a reforma protestante. Parabéns, rapaz, tudo vai ser pastor. É desenrolado, tudo evangelista aí, em nome de Jesus, né? Desenrolado aí. Então, 1517, reforma protestante. Agora, todo esse período da igreja de Tiatira. E é notório que a Tiatira é a maior carta em conteúdo, é o maior texto. E vive um período de tribulação. Foi justamente o período da grande tribulação, que foi abreviada, como diz o Senhor Jesus em Mateus 24. E aí nós temos a próxima igreja, que é Sardes, corresponde então à época da reforma, 1517, até o século XVIII, e nós colocamos uma data ali, 1798, que foi o fim da supremacia papal. Chegamos então em 1798 com a igreja de Filadélfia, correspondendo então a uma igreja que passou por um grande avivamento espiritual, um grande reavivamento. Você vai perceber que Filadélfia não recebe nenhuma condenação de Jesus, nenhuma crítica de Jesus. Era uma igreja fiel a Jesus, era uma igreja que conservava a verdade sobre Jesus. Apenas 2 igrejas das 7 não recebem condenações, apenas Esmirna e Filadélfia. Foram as únicas igrejas que não recebem nenhuma crítica, mas apenas elogios do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, irmãos. Depois de ter visto esse panorama profético, vamos avançar para o estudo da carta, para o estudo dessa mensagem à igreja de Filadélfia. Acompanhe comigo novamente, versículo 7, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Para cada igreja, Jesus se apresenta de uma maneira diferente. E a apresentação de Jesus é de acordo com a necessidade de cada igreja. Por exemplo, Éfeso era a igreja que tinha perdido o primeiro amor, tinha abandonado o primeiro amor e precisava voltar. E Jesus então se apresenta andando no meio de 7 candeeiros, que significa andando no meio da igreja para restaurar o amor à sua igreja. Para a igreja de Esmirna, uma igreja perseguida, uma igreja que enfrentou a morte, o martírio, Jesus então se apresenta como o primeiro e último, aquele que venceu a morte e daria a vitória também para Esmirna. Amém? Amém. E dará a vitória também para você. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. A igreja de Pérgamo era a igreja que tinha o trono de Satanás. E agora Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes para guerrear contra o inimigo e para dar a vitória à sua igreja. Amém? Amém. A igreja de Tiatira tinha os erros de Jezabel, as doutrinas erradas, tinha a apostasia da igreja. E agora Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo, que sonda mentes e coração, e que conhece os seus filhos e que quer transformar a vida dos seus filhos. Amém? Amém. Para a igreja de Sardes, uma igreja que parecia que estava viva, mas na verdade estava morta, Jesus aparece se apresentando com os 7 Espíritos, ou seja, a plenitude do Espírito Santo para ressuscitar aquela igreja. E agora, para a igreja de Filadélfia, ele se apresenta como aquele que tem a chave da porta de Davi, a chave que ninguém pode fechar, só ele pode fechar essa porta. E ele também diz que ele é santo e o quê? Verdadeiro. Veja, no contexto, nós vamos ver que haviam os falsos judeus que mentiam a respeito ali das doutrinas. E olha, o cristianismo é uma seita, não existe Jesus, não existe Messias, vocês estão equivocados. Mas Jesus se apresenta e diz: não, eu sou santo e verdadeiro, os mentirosos são eles. E aí ele apresenta como aquele que tem a chave de Davi. É interessante, meus queridos, porque há um texto lá no livro de Isaías, capítulo 22, e é um pano de fundo aqui, versos 20 a 22, diz assim: naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei da tua túnica,
Sigilo-ei com a tua faixa e lhe entregarei nas mãos do teu poder. E ele será, presta atenção, como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre o seu ombro a chave de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Então, há um pano de fundo no livro de Isaías. E sabe o que significa nesse contexto? Era a chave do reino, era a chave do trono, era a chave do reino daquela época. E quer dizer o seguinte: Jesus tem a chave do reino dos céus. Amém? Ele tem a chave do reino dos céus. Ele tem a chave do santuário, do paraíso de Deus. E essa chave, ele abriu uma porta para mim e para cada um de vocês. Amém? Que interessante, lá em João capítulo 10, nós vemos também no verso 7 e 9, Jesus falando o seguinte, porque aqui nós vemos a ideia de uma porta. Da mesma maneira que Filadélfia era a porta aberta para o Oriente, Jesus diz: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém, meus irmãos? Jesus tem colocado uma porta aberta para a igreja de Filadélfia. E essa porta está aberta para mim e para vocês hoje, meus irmãos. Essa porta é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a porta. Agora, quem sabe, olha para mim agora, quem sabe Deus tem atuado com você, mostrado portas para você na sua vida, e você tem achado dificuldades. Quem sabe você tem enfrentado lutas para encontrar, quem sabe, um emprego, visto as portas de emprego se fechando para você. Quem sabe as portas de um médico, de um hospital, de uma clínica para um tratamento de saúde. Quem sabe você tem visto as portas se fechando para educar a sua família, educar os seus filhos. Quem sabe as portas do seu casamento estão se fechando e você está aí sem saber o que fazer para restaurar o seu relacionamento, o seu casamento, o seu matrimônio. Preste atenção no que Jesus diz: eu tenho uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém pode fechar. Se as portas do mundo estão se fechando para você, Jesus tem uma porta aberta. Amém? Ele tem uma porta para o seu casamento, Ele tem uma saída, Ele tem uma porta para a sua saúde, para a sua vida espiritual, Ele tem uma porta para o seu sustento familiar, Ele tem uma porta para você, meu irmão. Porta é oportunidade, é a oportunidade que Jesus está te dando, e a maior delas é a salvação em Cristo Jesus. Ele é a porta, quem entrar por Jesus será salvo. Glória a Deus por isso. Essa é a promessa de Deus para nós. E ele diz para a igreja: conheço as tuas obras, verso 8. E aí ele vai falar: tenho posto diante de uma porta aberta e ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o quê? O meu nome. E aqui Jesus vai trabalhar os elogios para a igreja de Filadélfia. Primeiro elogio: guardou o quê? A palavra. O que é que o salmista diz? Guardo a tua palavra para quê? Para não pecar contra ti. Você percebe que há uma diferença entre Filadélfia e as outras igrejas. Muitas delas estavam pecando, estavam tendo heresias, como a dos Nicolaitas, Balaão, Jezabel, ali no meio. E essas heresias era a falta da palavra, era a falta da Bíblia. Entretanto, Filadélfia guardava a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Por isso, Filadélfia foi a igreja elogiada por Jesus. Se você quer receber elogios de Jesus, guarde a palavra de Deus em seu coração. Estude a Bíblia, se alimente da Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É isso, irmãos. Aquela igreja guardou a palavra do Senhor. Por isso, foi uma igreja elogiada por Jesus. Filadélfia era uma igreja pequena, por isso que diz que tinha pouca força. Era uma igreja, quem sabe, de poucos membros. Era um desafio viver naquela comunidade judaica que perseguia ali os cristãos, mas eles se mantiveram fiéis à palavra do Senhor, firmes, confiantes na palavra de Deus. Diferentemente de Sardes,
que aparentava ter vida, mas estava morta. Filadélfia tinha pouca força, mas tinha a palavra de Deus. Isso era importante para aquela igreja. Um outro detalhe, Jesus vai falar: vocês não negaram o quê? O meu nome. Ao contrário de Sardes, que a maioria tinha negado o nome de Jesus, essa igreja não negou o nome de Jesus. Por isso, uma das promessas vai ser a mudança do nome. Vamos ver lá na frente. A igreja em Filadélfia conservou o nome de Cristo. Veja, queridos, depois de tudo isso, Jesus agora apresenta os conselhos para aquela igreja. Era uma igreja que não tinha nenhuma crítica, mas mesmo assim Jesus dá conselhos para a igreja em Filadélfia. E no verso 11, olha o que Jesus diz: vem o quê? Sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venham sem demora, era o conselho que Jesus estava dando, para que eles conservassem o que eles tinham, a coroa da vida, a coroa da glória, para que eles não perdessem a coroa, eles tinham que conservar. E sabe, é interessante que a igreja em Filadélfia representa o movimento milerita na profecia bíblica. Representa um movimento em que Guilherme Miller, em que estudou as profecias, Daniel, o Apocalipse, estamos vendo isso na escola sabatina. E aí ele passa a entender que Jesus voltaria em 1844. E aí nós temos a pregação do advento, venham sem demora. E essa igreja então é reavivada. Acredita-se que só nos Estados Unidos, ali em 1843, havia 1 milhão de adventistas esperando Jesus voltar. 1 milhão para um país que tinha 17 milhões, eram muitos adventistas, crendo naquela profecia que Jesus em breve voltaria. Foi uma igreja que passou por um avivamento da pregação do Evangelho. Foi uma igreja que recebeu esse conselho: venham sem demora, conservas o que tens. Amém? Amém. Que possamos também ter essa perspectiva, conservar o que tem. Detalhe: 4 das 7 igrejas, Jesus se apresenta como vindo, apresenta a volta de Cristo para 4 das 7 igrejas. Por exemplo, para Éfeso, ele diz: eu voltarei. Só que ele fala de uma forma negativa para a igreja. Ele diz assim: eu voltarei para retirar o candelabro, se vocês não se arrependerem. Olha que forte, né? Para Pérgamo, ele diz que voltaria, mas com espada em suas mãos, para pelejar contra eles, contra os nicolaítas, contra os balamitas. Para a igreja de Sardes, ele fala também que ele viria como o quê? Quem lembra? Ele viria como o quê? Como um ladrão, e pegaria muitos de surpresa. Portanto, a igreja tinha que vigiar. Agora, apenas para Filadélfia, no contexto da sua vinda, ele vai tratar de uma forma positiva, porque é uma igreja que não tinha defeitos, não tinha críticas. Conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque eu venho sem demora. E sabe, quantos cristãos têm perdido essa essência? Quantos adventistas têm perdido essa perspectiva da volta de Jesus? Tem vivido essa vida, esse planeta, esse mundo, como se Jesus não fosse mais voltar, ou como se ele fosse voltar daqui a 100 anos, não fosse voltar dessa geração. E muitos não estão se preparando para a volta de Cristo. Muitos não estão conservando a sua coroa e correm o risco de, quando Jesus voltar, perder a salvação e a vida eterna. Por isso que esse conselho é para nós, irmãos: conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E sabe quem está aí querendo tomar a sua coroa? Satanás. Ele está como um leão que ruge. Ele está como uma serpente seduzindo. Ele está como um falso profeta, como Babilônia, como um anticristo, perseguindo os cristãos. Conserve o que tens, não abandone sua fé. Fique firme como ficou a igreja de Filadélfia. E espere a volta do noivo, a volta do Salvador, a volta de Jesus. Sabe, muitos perderam a bênção porque não conservou o que tinha. E na Bíblia há vários exemplos. Por exemplo, Esaú perdeu a bênção para Jacó, seu irmão. Um outro exemplo, Saul perdeu a bênção para Davi. Um outro exemplo, Judas, que era um dos 12, perdeu a bênção para Matias. Os próprios judeus
de maneira como uma nação, o judaísmo, perdeu de ser a nação eleita para os gentios, para o cristianismo. Então, muitos perderam, mas você não pode perder. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Você não é apenas um vencedor, você é mais que vencedor. Estão lembrados do que é ser mais que vencedor? O vencedor ele ganha hoje, pode perder amanhã. Mas quem é mais que vencedor não perde jamais, porque Cristo não conhece derrotas. Ele é vitorioso sempre. E quem está nele é mais que vencedor. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. E agora vamos para a parte final dessa mensagem. Na parte final sempre Deus tem o que, irmãos? Promessas. Para a primeira igreja, uma promessa. Para a segunda igreja, 2 promessas. Para a terceira igreja, 3 promessas. Para a quarta igreja, 4 promessas. Para a quinta igreja, 5 promessas. E essa aqui é a sexta igreja. Será que nós temos 6 promessas? Vamos ver? E as promessas vão estar em todo o texto, diferente de algumas anteriores. A primeira promessa de Jesus é uma porta aberta. Eis que tenho diante de ti uma porta aberta. E a porta aberta é quem mesmo? É Jesus. É a salvação dele. Essa é a primeira promessa, uma porta aberta. A segunda promessa, meus irmãos, ele diz assim, lá no versículo 9. Ele vai dizer, eis que fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis, olha só, que farei vir e se prostrarão aos teus pés e conhecerão que eu te amei. Amém? A segunda promessa é ser reconhecido como um amado do Senhor Jesus. Como um filho amado de Deus por todas as pessoas. Essa é a segunda promessa. Você já imaginou na volta de Jesus? As pessoas vendo você subir, os perdidos, os ímpios e até os salvos vendo você subir com Cristo. Já imaginou após o milênio, os perdidos lá fora, junto com Satanás e milhares de perdidos, e olhar para você dentro da Nova Jerusalém, reconhecendo você como um amado do Senhor? Amém? Amém? Essa é a segunda promessa. Vamos para a terceira promessa. Porque, verso 10, porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Amém, meus irmãos? Amém. A terceira promessa é ser guardado por Jesus. É ser protegido por Jesus. Agora, detalhe, que essa promessa, Jesus não está dizendo que vai livrar da tribulação. Não. Ele está dizendo que você vai passar por tribulação sim. Porque às vezes a gente quer estar na igreja e achar que é um mar de rosas, um mar de flores, e não vai ter problema, não vai ter dificuldade, não vai ter luta. Se tiver esse pensamento, é errado. Você vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter prova, vai adoecer, vai faltar dinheiro, vai ter uma dificuldade no relacionamento. Vai ter provas, vai ter perseguição, vai ter martírio, vai ter tudo isso. Agora, quando ele diz, eu te guardarei, ele está dizendo que vai te proteger no meio da tribulação. Ele vai cuidar de você. Ele não vai deixar você sozinho. Ele não vai deixar você desamparado. Ele vai cuidar de você. Ele vai abraçar você. Ele vai estar ao seu lado, enfrentando Satanás. Amém, meus irmãos? Amém. É isso que ele quer dizer. E agora, vamos para a quarta promessa. Versículo 11. Venho sem demora. Conserve o que tens, para que ninguém tome o quê? A coroa. Ele tem uma coroa para você. Lembra que o apóstolo Paulo diz, já agora, a coroa da justiça me está preparada, o qual o Senhor, reto juiz, tem reservado para mim. Você tem uma coroa guardada, irmãos. E essa coroa, ela é repleta de estrelas. Cada alma que você levar a Jesus Cristo é uma estrela a ser colocada nessa coroa. Essa coroa é a coroa de Estéfanos. Lembra-se que tem a coroa Estéfanos e Diadema. Diadema é a coroa de um rei, é a coroa de Jesus. Estéfanos é a coroa da vitória. E essa é a coroa que você receberá das mãos do Senhor. Mas conserve o que tem, para que ninguém tome a tua coroa.
A promessa está dada, a promessa é certa, a promessa é garantida, mas você precisa conservar essa coroa. Amém, irmãos? Amém. Vamos então para a próxima promessa, a quinta promessa, verso 12. Ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. E aqui nós vamos voltar ao contexto da cidade. O que é que acontecia na cidade de Filadélfia? Havia muitos o quê? Terremotos. E as casas rachadas, as colunas rachadas, as pessoas abandonaram suas casas, abandonaram a cidade, foram morar no sítio, com medo das casas desabarem. E agora Jesus apresenta uma promessa: eu vou fazer vocês colunas do santuário do meu Deus. Um santuário inabalável, onde não vai haver terremoto, onde não vai haver casa rachada, onde não vai haver casas caindo. Não, vocês vão morar numa habitação segura, porque a boca do Senhor garante isso para vocês. Amém, meus irmãos? Amém. Deus estava dando essa promessa para o povo de Filadélfia, que tinha medo de morar em suas casas. E agora Ele diz: vocês vão ser colunas do santuário do meu Deus. E aí, para concretizar essa promessa, Ele diz: e jamais sairá desta cidade. Vocês jamais vão precisar sair por causa de um terremoto. Vocês jamais vão precisar sair por causa de uma enchente, como lá no Rio Grande do Sul. As pessoas perderam suas casas, perderam móveis, perderam colchões, perderam vidas. Muitas pessoas por causa da enchente que está acontecendo lá até hoje. E Jesus tem promessas para o ser humano, que jamais você vai perder sua casa na Nova Jerusalém. Você vai permanecer nela e jamais sairá. Amém? Amém. Que promessa para os nossos dias, irmãos. Que promessa é sobre Deus. Estamos na quinta promessa. E a última promessa: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Essa promessa tem que ver com o nome. E você lembra que a cidade vivia mudando de nome. E a mudança de nome foi em homenagem a quem? A César, ao imperador. Só que agora Deus diz: vocês vão mudar de nome, mas é o nome que Deus vai colocar em vocês. É o nome do meu Deus, é o nome da Nova Jerusalém, é o novo nome de Jesus. Essa é a promessa de Deus para Filadélfia e para mim, para cada um de vocês, queridos irmãos, receber um novo nome. E sabe, lá no livro de Ezequiel, capítulo 48, 35, fala sobre o nome da cidade. Diz: o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. O Senhor está ali, porque iremos habitar com Deus na cidade santa, na Nova Jerusalém. Filipenses 2, 9 a 11 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, queridos irmãos, essa promessa está perto de se cumprir. Jesus está voltando. E João teve uma visão da volta de Jesus. João viu a cena da volta de Jesus. E quando João viu a cena da volta de Jesus, ele viu um grupo, os 144 mil, os selados. E aqueles 144 mil, Apocalipse 14, 1, diz que tinha o nome de Cristo e do Pai escrito em suas testas. Diz: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Glória a Deus por isso, irmãos. Amém? Que promessa maravilhosa do nosso Deus. Não são uma, são várias promessas. Deus tinha promessas para a igreja de Filadélfia. E essas promessas são para mim e para você hoje, irmão. As promessas de Deus é para você também. Deus quer dar a você uma porta aberta, uma porta da salvação. Deus quer dar a você um novo nome. Deus quer dar a você uma coroa. Deus quer conservar você.
Deus quer que as pessoas saibam que você é um amado do Senhor. Deus quer fazer de você coluna do santuário. E a pergunta é: você quer receber essas promessas do Senhor? Amém. As promessas feitas para Filadélfia, mas que se aplica aos cristãos de todas as épocas, que se aplica a mim e a você. Você deseja compactuar das promessas de Deus, porque Ele promete: venha sem demora, conserva o que tens. Você deseja conservar em suas mãos aquilo que Deus colocou. Amém? Amém.